Hoje, domingo, dia 10 de maio, o dia que está sendo celebrado o Dia das Mães em vários lugares ao redor do mundo. Hoje, uma figura de tanta significância, de tanta importância na vida de muitos, está sendo lembrada. Um dia em que os filhos voltam para casa, um dia em que as mães são celebradas, são lembradas, são homenageadas, um dia em que elas recebem carinho, amor, presentes, recebem um pouco mais de afeto, um pouco mais de olhar cuidadoso. E isso é muito bom. Esse dia é um dia de fato muito especial, muito importante. E talvez você já tenha ouvido o que eu vou falar aqui hoje, talvez você já tenha me visto falando sobre este assunto inúmeras vezes, mas eu acredito que nós não podemos deixar de testemunhar das obras do Senhor em nossas vidas. E quando o assunto é mãe, quando o assunto é esse assunto, né, de maternidade, de mãe, de filha, é um dos assuntos que mais impactou a minha história até aqui. É um dos assuntos, é uma das áreas onde Deus mais encontrou espaço na minha história, na minha jornada, para de fato se apresentar a mim como um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que limpa feridas, um Deus presente, um pai de amor. Foi neste assunto, neste aspecto que eu conheci os atributos de Deus de uma forma muito particular, muito profunda, porque foi especificamente nesse assunto mãe e filha que eu conheci e precisei viver a dependência em Deus. Precisei confiar, precisei me entregar ao amor dele, independentemente das circunstâncias. O ano era o ano de 2024, dia 11 de outubro de 2024. Mais um feriado, né? Estávamos em mais um feriado em que aproveitamos para estar em família e tínhamos ido para o nosso lugar. Eu digo que é o meu lugar favorito, meu lugar de paz, e havíamos ido para esse lugar, que era a fazenda do meu avô. E ali tínhamos ido em família passar o final de semana naquele lugar. E passamos o fim de semana, passamos o feriado e chegou o dia de retornar para as nossas casas. Pegamos a estrada e, infelizmente, o dia 11 de outubro de 2024 ficou marcado como um dos dias mais difíceis das nossas vidas. O dia em que nós sofremos um acidente de carro, em que estávamos todos presentes no veículo, e houve uma colisão com outro carro, onde essa colisão ocasionou o falecimento da minha mãe e o falecimento da minha irmã mais nova. Nós enfrentamos um dos maiores desafios das nossas vidas, onde filhos ficaram órfãos, um marido ficou viúvo, onde irmãos perderam uma irmã, onde um pai perdeu uma filha, tios perderam sobrinha. Foi de fato uma data que mexeu com toda a nossa estrutura familiar, amigos, aqueles que eram próximos a nós. Então, a partir de então, ali eu tinha 7 anos de idade, minha vida nunca mais foi a mesma. E por muitos anos, logo no dia seguinte, era celebrado o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, era celebrado o Dia das Crianças. E na minha cabeça não fazia sentido, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, uma criança perder a sua mãe, 7 anos, perder alguém que tem uma ligação muito forte, né?
ligação com a mãe, de fato, forma, né? Nos forma durante toda a vida. E na minha cabeça isso nunca fez sentido. Por muitos anos eu não gostei, não gostava dessa data do dia 12 de outubro. Para mim não fazia sentido. É uma criança ter sido retirada ali de algo tão importante, de algo tão significante para sua vida, para sua jornada, para sua história. E foram muitos anos vivendo alguns desafios internos, vivendo muitos questionamentos. Eu hoje tenho compreensão que eu não tive um luto saudável porque eu não aceitei a perda, eu não aceitei perder a minha mãe, não aceitei tudo que aconteceu com a minha irmã mais nova. Por muitos anos, todas aquelas imagens do acidente, o barulho, o estrondo, ficaram ecoando na minha cabeça. Eu fechava os olhos e eu via toda a cena, tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, tudo que eu ouvi. Eu me lembro de que após o acidente nós fomos levados para a casa de uma tia e consigo me recordar de tudo por muitos anos. Toda essa cena, todo esse contexto ficou latejando na minha memória, na minha cabeça e tudo isso gerava muita dor, tudo isso gerava muito sofrimento. E cada um de nós na minha casa, né, meu pai, meu irmão, meus tios, tias, familiares, cada um internalizou e passou por seu processo de luto de uma forma. Cada um teve a sua, né, sua vida impactada de alguma maneira, mas na minha história, particularmente, na minha vivência do dia a dia, eu tive algumas formas diferentes de lidar com essa dor, algumas formas diferentes de lidar com este acontecimento. E uma delas foi a negação. Eu não aceitava porque Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus tão bondoso, faria aquilo com a nossa família, permitiria que aquilo tivesse acontecido. Então, por muitos anos eu questionei Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor permitiu que esse acidente acontecesse, porque que o Senhor permitiu que aquele homem alcoolizado colidisse com o nosso veículo, por que que o Senhor levou a minha mãe, por que que o Senhor levou a minha irmã. Então, eu tinha muitos questionamentos de porquê. E sempre que eu me deparava com um Deus de amor, um pai que se importa, que cuida dos seus filhos, né? Que está presente o tempo todo, eu não conseguia associar esse amor de Deus com essa permissão. E existe uma complexidade muito grande por detrás desse assunto, mas o que eu quero enfatizar aqui hoje é que eu sei, eu entendo como é viver este dia de hoje com um sentimento de falta. Talvez neste dia, onde muitos estão se reunindo, onde muitos estão celebrando, onde muitos estão aproveitando este momento para celebrar o que de fato pode e é preciso, né? Deve ser celebrado. Existem muitos filhos que estão sozinhos, existem muitos filhos que estão sentindo falta de algo que não tiveram, ou estão passando por este momento de dor, esse momento de luto, esse momento de perda. Existem muitos filhos que nem sequer cresceram sabendo o que é ter uma mãe. Existem filhos que foram abandonados, existem filhos que foram rejeitados, existem filhos que foram entregues para ser criados por outras pessoas. Então, esta é uma data que de fato mexe com o emocional de muitas pessoas, assim também como existem mães que estão com seus filhos que elas nem sabem onde os seus filhos se encontram, filhos que não ligam, que não se importam, filhos que nem sabem qual foi a última vez que deram um abraço, que de fato disseram, né, que se importam, que amam. Então, existe um cenário de muita alegria, mas também existe um cenário de dor, existe um cenário de falta, existe um cenário em que
a saudade, o amor, né, parece não estar 100% completo. E tudo isso faz parte da vida. E hoje eu falo isso não mais com dor, mas por muitos anos. Essa data do Dia das Mães me causou muito sofrimento, me causou muitos sentimentos de rejeição, muitos sentimentos de questionamentos que eu já mencionei aqui. Mas houve um tempo e eu precisei viver por esse processo. Hoje eu entendo que eu precisei passar por esse processo. Foi um processo que aconteceu e que eu encarei de uma forma diferente. Meu irmão viveu de uma forma diferente, meu pai internalizou de uma forma diferente, eu de uma forma diferente. E cada um viveu o seu processo, tá vivendo o seu processo. Mas particularmente na minha vida, esse processo ele foi tão doloroso, durou tanto tempo, mas hoje eu entendo e não entendo o porquê. E acredito que muitas coisas nessa vida nós não entenderemos e não precisamos entender, porque Deus ele é soberano, ele continua assentado no seu trono, ele continua sendo glorioso, ele continua sendo um pai de amor, ele continua sendo um Deus de justiça. Independentemente das circunstâncias, hoje eu consigo ter esse entendimento, ter essa compreensão de que independentemente das circunstâncias, independentemente do que aconteceu ou deixou de acontecer em nossas vidas, Deus continua sendo um Deus de amor. Deus continua sendo um Pai de amor. Deus continua sendo soberano, glorioso e tudo é para a honra e glória do nome dele. Apesar de não entendermos muitas coisas, mas ele do seu trono não se ausenta. Ele está lá, ele está conosco, ele está presente. Do dia mais feliz das nossas vidas ao dia mais triste, ao dia mais doloroso, ao dia mais devastador, ele está lá. E ele é imutável, ele é imutável, ele é mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Jacó, de Abraão, o mesmo Deus de Samuel, o mesmo Deus de todos os heróis da fé, o mesmo Deus que curou, que se manifestou, que fez grandes milagres, que fez grandes coisas através do seu povo, Deus que julgou, Deus que salvou. Ele é o mesmo, ele é imutável, independentemente das circunstâncias. De hoje eu consigo ter essa compreensão. Mas para chegar nesse dia, demorou, demorou e demorou muito. Mas houve um dia em que eu já não suportava mais conviver com a dor, eu já não suportava mais conviver com a saudade, eu já não suportava mais ficar me perguntando como seria se as coisas fossem diferentes. Aquilo estava me dilacerando por dentro e que Jesus se manifestou a mim de uma forma muito profunda, de uma forma poderosa, e a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Então é por isso que eu digo que nós não podemos parar de testemunhar do que o Senhor fez em nossas vidas, porque o nosso testemunho pode servir para alcançar alguém que esteja precisando ou passando por algo semelhante ao que nós passamos. E naquele dia eu estava em uma vigília, eu nunca me esqueço desse dia, porque de fato foi o dia que minha vida emocional foi transformada, que eu estava dentro de um lugar profundo de dor, de sofrimento, de questionamentos. E Jesus olhou para mim. Jesus olhou para mim, teve compaixão, estendeu graça e misericórdia, e ele me resgatou de um lugar de muita dor. E este lugar era dentro do veículo, lá de 2020, 2004. Deus me tirou daquele lugar. Jesus olhou para mim e disse: Ei, filha, saia de dentro desse carro, saia de dentro deste lugar de dor, saia de dentro deste lugar de solidão, saia de dentro deste lugar de rejeição, saia de dentro deste carro, vem para fora, eu tô aqui, eu estou aqui de braços abertos, mas você precisa sair, você precisa sair de dentro desse carro. Você precisa sair de dentro deste lugar que te causa tanta dor, que te causa tanto medo, que te causa tudo o que eu não tenho para você.
saia deste carro, vem para os meus braços, eu estou aqui, eu estou presente. Mas a escolha é sua, saia deste carro, vem para fora. E naquele momento eu tinha uma decisão de continuar nas entranhas daquele carro, de continuar nas entranhas daquelas cenas de sofrimento, daquelas cenas que marcaram nossas vidas, ou de fato eu iria sair de dentro daquele carro e aceitar o abraço de Jesus, e aceitar o amor de Jesus, e aceitar que por mais que eu não entendesse tudo aquilo que tinha acontecido, Jesus estava lá. E eu aceitei. Eu saí de dentro daquele carro e é como se eu de fato me visse presencialmente ali. É como se de fato aquela criança de 7 anos estivesse saindo por aqueles estilhaços, saindo por aquele lugar de morte, saindo por aquele lugar de tanto sofrimento. E eu me coloquei no colo de Jesus. Eu aceitei aquele abraço e é como se eu sentisse Jesus de uma forma tão real, uma luz tão gloriosa, um abraço tão real. E eu aceitei. E a partir daquele momento, eu comecei a vivenciar o processo de cura, um processo de restauração, um processo de que, Senhor, eu não entendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas eu sei que tudo é para tua glória, eu sei que as coisas acontecem por um motivo, algo o Senhor precisava fazer, algo o Senhor fez, e por mais que eu não entenda 100% da essência de tudo que aconteceu, eu confio em ti, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu resgate, eu aceito, não quero mais viver neste lugar de dor. E talvez hoje, neste dia, você esteja enfrentando algum momento de dor, não especificamente relacionado à sua mãe, mas a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, a um lugar de abandono, de solidão, de rejeição. Ou talvez você abandonou seus pais, você abandonou a sua família, você se distanciou, você escolheu viver lá fora, quando na verdade existe uma família esperando por você. Não sei qual é a situação que você esteja vivenciando hoje. Talvez você esteja passando pelo processo de luto, seja pela morte, né, separamento, pela morte física, ou talvez por essa quebra emocional, essa quebra de vínculos. Eu não sei o que você está passando. Talvez você nem esteja passando por nada disso. Amém. Glória a Deus por isso. Isso é motivo de alegria. A Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, neste dia, se você esteja passando por isso, ou você conhece alguém que esteja passando por este momento, eu quero te dizer que Jesus se importa, Jesus está presente, Jesus está de braços abertos, dizendo: Ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, eu estarei aí. Mas você precisa abrir a porta, você precisa sair para fora, você precisa aceitar o meu amor, o meu cuidado, o meu perdão, a minha reconciliação. Você precisa aceitar a minha entrega, a minha morte na cruz por amor a você, por amor à sua história, por amor à sua jornada, por amor à sua existência. A palavra diz que nós já havíamos sido pensados, formados mesmo antes de estarmos no ventre de nossas mães. Então Deus se importa, Ele se importa, Ele se importa. Mas nós precisamos abrir as portas, nós precisamos sair para fora. Assim como Jesus naquele dia me chamou: Jéssica, abre a porta, sai para fora, vem para os meus braços, saia desse lugar que não te pertence. Isso aconteceu, passou. Olhe para frente. Existe esperança, existe amor, existe alegria. E hoje eu consigo olhar para trás e encontrar. Sim, tem saudade. A saudade ela nunca vai embora, mas a gente consegue ressignificar a saudade.
Quantas vezes eu me lembro de pensar, de ver as minhas amigas, né, do seio da igreja, de ver as minhas primas, de ver as colegas na escola tendo relacionamento com suas mães, tendo aquele cuidado, aquela presença, tendo, né, esses momentos assim, e eu me perguntar como seria se eu fosse filha daquela pessoa, como seria se eu fosse recebesse esse tratamento, como seria se isso ou se aquilo. Quantas vezes eu senti falta de um colo de mãe. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu precisava dessa figura materna? Quantas vezes eu sentia que faltava alguma coisa? Sim, a gente sente, a gente é humano, mas o que eu quero te dizer é que a saudade ela não vai embora, ela sempre estará lá. Mas com Jesus a gente consegue ressignificar tudo isso. E hoje eu não falo disso, mas com dor de quem está sofrendo, de quem está presa naquele mundo obscuro de morte, de dor, de falta. Hoje eu falo isso com saudade, com alegria, porque Deus me permitiu viver graciosos 7 anos, sendo filha da minha mãe, que se chamava Lucineide. Deus me permitiu ter uma irmã mais nova por 6 anos, que era a Genciane, e hoje muitos relatam o quanto elas eram especiais, o quanto elas eram preciosas, o quanto elas eram diferentes, o quanto elas impactaram o mundo pelo tempo que aqui elas passaram. A minha irmã por 6 anos, a minha mãe por 26 anos. Tão nova, mas deixou um legado tão profundo, tão incrível de amor a Deus, de entrega a Deus, de devoção a Deus. Deixou 2 filhos, deixou uma família, construiu um legado com apenas 26 anos, 3 filhos. Isso é o que importa hoje. A saudade, ela não vai embora, mas nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Jesus, independentemente das circunstâncias, independentemente das nossas dores, dos nossos questionamentos. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso só atrasa a nossa vida de comunhão com o Senhor. Isso só nos rouba o lugar que nós de fato deveríamos estar. E hoje, de coração, eu senti de compartilhar isso com vocês, assim como eu já fiz em outras vezes, assim como eu já falei que você pode ter me ouvido falar isso em outras ocasiões, mas eu não vou parar de testemunhar as obras que o Senhor fez na minha vida, e essa foi uma delas. A graça, a misericórdia de me alcançar, de me resgatar, de sarar as minhas feridas. Mas o Senhor não bate na nossa porta, não chuta a nossa porta, ele não entra à força. Ele sempre nos dará o livre-arbítrio para escolhermos se queremos ir para os seus braços ou se continuaremos recusando o seu amor. E nesse Dia das Mães, se você é mãe, né? Se você é mãe, tá aqui me ouvindo, saiba que tudo o que você faz constrói uma memória afetiva, uma memória emocional, uma memória de legado na vida de seus filhos. Eu me lembro que em alguns momentos da minha infância, tinha um momento muito precioso que marcou a minha memória emocional, afetiva. Até hoje ela me marca. Eu me lembro que sempre que a minha mãe precisava me acalmar por algum motivo, ou ela precisava mostrar que estava presente, que estava ali, que ela me amava, eu deitava em seu colo e ela, com as suas mãos, passava os seus dedos assim na lateral aqui, né, nas minhas costas, e ela ficava ali fazendo aquela massagem com os dedos, e eu consigo sentir. Eu consigo me lembrar do toque das suas mãos, o quanto era delicado, o quanto era macio, o quanto era amoroso. E eu me lembro desses momentos que eu deitava no seu colo e ela ficava ali acariciando até que eu me acalmasse, até que eu dormia, até que eu me sentia no lugar seguro, que eu me sentia amada.
Então, o que eu quero dizer é que se você, mãe, está aqui me escutando hoje, tudo que você faz está marcando a história dos seus filhos, está marcando a jornada dos seus filhos e eles vão se lembrar das palavras. Eu sei que não dá para ser perfeito, muitas vezes eu sei que você fez coisas que você gostaria de não ter feito, que você falou, que você gritou, mas nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, mas o que fica, o que marca é o amor entregue. E eu consigo me lembrar de algum desses momentos. E hoje eu lembro de uma forma especial. Não me dói, mas dá saudade de vivenciar isso. Afinal, eu tinha apenas 7 anos, então já fazem mais de 20 anos que eu convivo com essa saudade. E uma das coisas que eu sinto muito por não lembrar é do tom de voz da minha mãe, a sua voz. A minha memória não consegue alcançar mais esse lugar. Eu não consigo me lembrar de como era a sua voz, mas eu consigo me lembrar que ela era amorosa, que ela era zelosa, que ela amava a Deus, que ela consigo me lembrar dela ajoelhada orando, consigo me lembrar dela no seu teclado tocando, consigo me lembrar dela cozinhando, consigo me lembrar dela trabalhando. Me lembro de muitas coisas, mas uma saudade é a sua voz. Não consigo me lembrar mais do som da voz dela. Mas neste Dia das Mães, filhos, não somente hoje, valorizem, amem, se importem, peça perdão se preciso for, mas estejam presentes. Dizem que a gente só dá valor quando perde, que não seja assim. Diga eu te amo, diga que você se importa. As mães saibam que vocês são uma das coisas de mais preciosas que o Senhor deu para os seus filhos. É um presente. A dádiva de ser mãe é algo glorioso, que marca, que transforma toda uma geração. E tem um texto que eu li da Júnia Hayashi que eu queria trazer aqui para encerrar esse momento. E esse texto diz assim, deixa eu só abrir ele aqui. Esse texto fala sobre legado, sobre o que as mães constroem, deixam para os seus filhos. E diz assim: existem momentos em que eu olho para os meus filhos e penso, o que eles estão vendo em mim? Porque no final eles podem até esquecer muitas das palavras que eu disse, mas dificilmente esquecerão a forma que eu vivi. Isso é verdade. Eles vão se lembrar do que nos movia, do que ocupava o nosso tempo. Eles vão se lembrar se viram em nós um amor verdadeiro por Jesus ou apenas uma religiosidade sem vida. Deus é um Deus de gerações. Ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não porque ele estivesse preso ao passado, mas porque existe algo no coração de Deus que deseja que a fé atravessasse gerações. Uma geração louvará a outra geração, as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, 4. Existe uma responsabilidade sobre nós, porque ninguém vive só para si. A forma como escolhemos viver hoje está formando o chão sobre o qual alguém vai caminhar amanhã. Nós estamos deixando algo nessa terra? Todos nós. A pergunta é: o que estamos deixando nessa terra? Estamos deixando para os que vêm depois uma fé superficial, uma vida distraída, um cristianismo de aparência, ou estamos deixando um altar, uma vida de oração, uma história marcada por obediência, arrependimento, temor e amor ao Senhor? A próxima geração não precisa apenas de discursos, ela precisa de exemplos. Precisa ver pais, mães, líderes, mulheres e homens que amam a Jesus de verdade. Que ninguém, que se arrependem, que permanecem, que adoram quando ninguém está olhando.
que escolhem obedecer mesmo quando custa. E eu acredito que esse é um dos maiores chamados que temos, deixar para aqueles que vêm depois de nós um caminho mais claro, um altar mais aceso e um legado que aponte para Jesus. A minha mãe deixou um caminho mais claro, um altar mais aceso e um legado que apontava para Jesus. E é isso que realmente importa. Então, neste Dia das Mães, celebramos vocês que são mães, celebramos vocês que estão gerando algo precioso dentro do ventre de vocês, celebramos essa figura tão marcante, tão importante que é o ser mãe. Deixem um legado, deixem um altar aceso, deixem de fato o que realmente importa. Não são presentes caros, não são roupas caras, nada disso, nada disso, nada disso importa. Mas o quanto você ama Jesus, o quanto você ensina os seus filhos o caminho, você ora junto. Eu consigo me lembrar da minha mãe orando, mas eu não me lembro das roupas caras ou não caras. Eu me lembro dela ali nos educando. Por mais que eu tinha apenas 7 anos, eu tenho todas essas lembranças. E foi lindo crescer vendo as minhas tias, os meus tios contando quão maravilhosa ela era. Não perfeita, porque ninguém é perfeito, mas a sua essência, quão linda a essência que ela tinha. A minha irmã, com apenas 6 anos, se você conversar com alguém sobre a minha irmã, você vai ver o quanto ela foi uma criança incrível, uma criança diferenciada. É isso que realmente importa. Então, nesse Dia das Mães, sintam-se amadas e se você não está com seus filhos neste dia, saiba que Deus está presente, Ele se importa. E aos filhos, Deus se importa, Ele está presente, independentemente das circunstâncias, da situação. Que de fato deixemos um legado que importa. Eu ainda não sou mãe, mas eu creio que esse vai ser um outro assunto que eu vou testemunhar da maravilhosa graça e amor de Cristo. Porque Ele é Deus e nós sempre precisamos ter fé. Afinal, fé é o que nos move. A esperança é o que nos move. E o Senhor sempre terá algo para fazer em nossos corações. Então, a todas, eu quero desejar um feliz Dia das Mães e para minha mãe até a eternidade, onde eu creio que um dia nos encontraremos. Tenham um dia lindo, porque vocês merecem.